Gestão financeira para tatuadores. Gente, assunto importantíssimo. Eu já vi muito tatuador muito bom, tecnicamente falando, de arte, de pigmentação, que se perdeu por falta de gestão financeira. Eu mesmo, por muito tempo, me perdi por causa de falta de gestão. Não entendi o que que era faturamento, não entendi o que era lucro, não entendi o que que era despesa. E isso me trazia, ao longo do tempo, isso vai trazendo para você vários problemas pessoais, sabe? Que vai afetar a sua qualidade de trabalho, vai trazer desânimo, você vai achar que o que você está fazendo está errado. E na verdade, às vezes pode ser só essa questão financeira. Vamos lá para o tablet, onde eu vou ilustrar essas coisas para vocês, vou explicar o que que eu acho de maneira bem simples, tá? E básica. O que eu acho que todo tatuador devia ter consciência sobre gestão financeira. Bom, primeiro ponto, eu acho que é entender o que é faturamento, despesa e lucro, tá? Entendendo esses três pontos, a gente já tem um início para começar a trabalhar esse assunto. Primeiramente, faturamento é o total de dinheiro que você produz, tá? Então, vamos por assim, você tatuou ali o mês inteiro, você fez o cálculo de todas essas tatuagens e no fim do mês você fez 5.000. Esse é seu faturamento, tá? É o que a gente chama de faturamento. Aqui embaixo a gente vai ter as despesas. Vou deixar em vermelho para sinalizar a despesa, tá? As despesas é a mesma coisa que faturamento, só que é o inverso. Ou seja, é o total de custo que você teve para nesse mês, né, que você faturou. Uma coisa muito importante aqui de separar as coisas é separar o pessoal do profissional, tá? Então você tem que entender que, por exemplo, o faturamento seu pessoal não é igual ao faturamento seu da sua tatuagem, da sua profissão, do seu negócio, beleza? E as suas despesas pessoal tem que ser separada das suas despesas do trabalho. Por que que isso é importante? Para você conseguir entender a matemática. Porque senão você começa a juntar uma coisa com a outra. Às vezes, isso atrapalha o diagnóstico, tá? O diagnóstico você está tatuando bem, se o valor que você está cobrando está fazendo sentido, se não tá, se dá para subir, se você está gastando muito dinheiro com material, às vezes desperdiçando material. Então, se você mistura todas essas contas do seu pessoal com o profissional, acaba ficando confuso se faz sentido o negócio, né? E aí é onde você vai achar o seu diagnóstico, né? E o lucro, gente, é o total que sobra dessa dessa desse cálculo, né? Então você vai colocar faturamento sobre despesa, beleza? Então vamos supor, você faturou aqui R$ 1.000 e gastou, né? Teve de despesa R$ 500, ou seja, o seu lucro é R$ 500, tá? Esse é o seu lucro. Então é uma fórmula simples, mas o simples tem que ser dito, o óbvio não é óbvio. Então, tá eu aqui de novo falando sobre coisas simples, mas que eu tenho que passar porque tem muita gente que nunca viu esse tipo de conteúdo. Então, agora vem um conceito um pouquinho mais avançado de financeiro, que é muito importante de ter, e eu acho que o maior erro dos outros tatuadores, até os mais avançados, e que eu cometi por muito tempo também, que é o que é caixa, tá? O que é um caixa? Um caixa é um valor que você deixa numa conta, pode ser em dinheiro, aí vai depender de cada pessoa. Mas é um valor que você deixa lá para você fazer a gestão de capital, né? O giro de caixa, por exemplo. O caixa, gente, é o que mantém o negócio vivo, tá? Praticamente é isso. Você só vai quebrar um negócio se você perder o seu caixa. Se você não tem mais caixa, esse negócio ele tem alta chance de quebrar. E aí tem um conceito que eu acho muito bacana, que é assim, o zero não é zero, tá? O zero não é zero. O que que isso quer dizer? Que o zero, vamos colocar assim, que é o seu ponto de partida. É o, por exemplo, pô, aqui eu tô bem, o zero eu tô bem, e aí o zero não é zero. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente que é prestador de serviço, a gente vai ter contas de despesas mensais. Então, todo mês vai vir aquelas despesas. E vamos supor que, juntando, aqui é um exemplo, claro, né? Aluguel, material, todas essas despesas, vai dar esses R$ 500 aqui, ok? Mas eu vou ter esses R$ 500 em um mês, no outro mês eu tenho outros R$ 500, no outro mês eu tenho outros R$ 500. Então, ao longo dos meses, eu vou tendo esses R$ 500 de contas, tá? Que eu preciso aportar R$ 500
para não acumular nenhuma dívida, para ficar sem deixar de pagar alguém e por aí vai, certo? Então o que acontece? É muito arriscado quando você está no zero financeiramente, quando esse caixa seu, ele é zero. Por quê? É muito simples de acontecer alguma coisa, por exemplo, você machucar sua mão e você não poder trabalhar. E como que você vai sobreviver se você tem contas futuras que vão chegar, né, igual esse modelo que eu dei aqui, e você não tem dinheiro para pagar aquilo? Ou seja, você vai entrar em desespero, você vai começar a fazer oferta, você vai começar a ofertar seu produto de uma maneira ruim, de uma maneira vulgar, muitas das vezes. É o que eu vejo que acontece na maior parte das vezes. E você começa a entrar num ciclo de estresse muito ruim, tá? E o estresse vai atrapalhar a sua arte, tá? Então, o que acontece? Porque o que é zero não é zero? É quando você define que, por exemplo, se eu tenho um custo mensal de R$ 500, a maior parte dos imprevistos eu consiga resolver em um mês e meio, um mês, né? Então, a gente tem aquele negócio que a gente chama de fundo de emergência, né? Por exemplo. Então, o que que é um caixa saudável nesse modelo onde eu tenho um custo de R$ 500? 3 vezes o meu custo mensal, tá? Então, o meu custo mensal vezes 3, ou seja, um valor saudável para eu ter de caixa, opa, para eu ter de caixa é aqui R$ 1.500, tá? O que que significa esses R$ 1.500? Significa que eu tenho 3 meses de contas pagas, ou seja, se acontecer qualquer coisa, se eu querer parar ou até tirar uma folga, se eu quiser viajar, eu posso viajar porque eu tenho esse dinheiro em caixa. Esse caixa você tem que alocar para o seu negócio, tá? Para o seu estúdio, para o seu serviço. Então, ele é alocado para isso. Você pode ter também o seu caixa pessoal. Aí é uma outra coisa. Aqui eu estou falando exclusivamente do caixa empresarial, do caixa do estúdio, tá? Para tatuadores. Então, assim, primeira coisa que você tem que trabalhar, se você não tem um caixa ainda, é construir esse caixa. Qual que é a fórmula? A fórmula é você calcular as suas despesas. E como que você faz esse cálculo das despesas? Você vai pegar lá a sua conta de aluguel, a sua conta de aluguel, todas as contas, luz, água, transporte, porque o transporte, por mais que ele seja no seu pessoal, né, ele tá meio envolvido com o seu pessoal, ele é necessário para você realizar o trabalho. Tudo que é custo para você realizar o trabalho, você tem que incluir nessa fórmula. Então, transporte, tá? Material, dependendo o nível da pessoa, até funcionário, certo? Então, tudo isso aqui são despesas, tá? E aí você chega no valor. Você vai calcular tudo isso daqui e vai chegar no valor. E aí você faz a fórmula do vezes 3, tá? E aí é uma das metas de negócio que você tem que ter. Depois que você faz essa fórmula, você chega numa meta. Então, pô, eu vou só começar a investir no meu negócio, eu vou só começar a investir, por exemplo, num tráfego pago, mais para alcançar pessoas, quando eu finalizar esse investimento. Isso daqui você tem que olhar como um investimento. É como se você estivesse comprando um seguro. Você está pagando um seguro. Só que esse dinheiro é seu, tá? Ele está alocado com você. Luiz, esse dinheiro, se acontecer alguma coisa, eu posso usar ele para pagar alguma coisa? Pode, você deve. Vamos supor, pô, sua máquina quebrou, você tem esse dinheiro? Usa esse dinheiro, negocia numa vista para conseguir um desconto, para não pagar mais taxa, né? Você pode usar ele como um valor, ou esse caixa como uma oportunidade também, tá? Você pode usar ele como uma oportunidade também. Então, mas assim que você zerar esse formato, o que que você faz? Você pega e coloca como meta. Então, qual que é a minha meta? É o meu caixa. Eu preciso estruturar meu caixa de novo. É como se fosse uma arquitetura financeira, tá? Isso daqui. E aí, beleza. Então, a partir desse momento, você começa a ter um financeiro saudável, ok? Uma coisa muito importante é que, assim, você vai ter lá. Vamos criar um cenário aqui hipotético que você teve o seu faturamento, tá? Você teve o seu faturamento, você tirou suas despesas, ok? E você teve seu lucro. Esse lucro ainda não é seu salário. Isso é muito importante, porque assim, quanto mais caixa você tem,
mais você consegue performar. Ou seja, você consegue investir numa agulha ali, talvez de mais qualidade, você consegue comprar um material diferente para testar, você consegue comprar, por exemplo, no modelo de tatuagem, uma tinta colorida que ainda não tem no seu set, você consegue fazer um outro investimento, e assim você não precisa tirar do seu caixa pessoal, você não precisa tirar do seu dinheiro pessoal para comprar essas coisas, tá? Porque senão você fica naquela, uma hora você pega do dinheiro do estúdio para, sei lá, usar no pessoal, e aí vice-versa. Então, dessa forma você consegue seguir melhor, seguir mais tranquilo. Porque às vezes você pode estar zerado no seu pessoal, mas o seu negócio tem dinheiro. Ou vice-versa, o seu negócio está numa fase ruim, mas você no seu pessoal você está muito bem. Você entende como o peso psicológico de estar numa fase ruim acaba ficando um pouco mais repartido? Ou seja, ele não fica 100% concentrado numa única questão? E aí, é aqui que você vai começar a desenvolver sua própria forma. Por quê? A partir de agora, é, tem uma questão aqui que é assim, contexto é rei. Cada uma pessoa tem um contexto diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, cada pessoa tem auxílios familiares diferentes, tá? Então, a porcentagem que você vai tirar do seu estúdio é pessoal. Você que vai escolher isso daqui, ok? Então, vamos lá. É, você vai definir uma fórmula, por exemplo, o meu salário vai ser 50% do lucro. Então vamos supor que eu tive um lucro aí de R$ 5.000, tá? Tive um lucro de R$ 5.000. Quanto que eu vou tirar para salário? O meu salário desses R$ 5.000 aqui vai ser 2,5, tá? Então ele vai ser 2,5 e isso é meu salário. Isso aqui, aí eu faço o que eu quiser com esse salário no meu pessoal. Aí é uma questão minha. Mas assim, o que que acontece a partir desse momento? O seu caixa, ele vai ter 2.500 a mais agora no mês, né? No mês seguinte. Então vamos supor que você já tem aqui R$ 2.000 lá. Então o seu caixa vai ter R$ 4.500, ok? R$ 4.500. E aí você vai construindo esse caixa. E aí, a partir do momento que esse caixa começa a criar volume, você consegue fazer um direcionamento inteligente desse capital, né? Você tem um capital agora acumulado e aí você pode ir investindo. Igual eu falei, agora sim chega o momento que você vai colocar uma parte desse capital aqui em anúncio, você vai colocar uma outra parte sei lá, uma cadeira nova para o seu estúdio, você vai investir em alguma outra coisa. E você pode fazer essa mesma gestão no seu pessoal também, tá? Mas assim, gente, resumido, é isso, que dá para trabalhar muito esse assunto. Esse assunto dá para quebrar de várias maneiras, dá para fazer inúmeros contextos diferentes. Mas assim, só de você entender então o que é faturamento, despesa e lucro e caixa, pronto. Se você entender essas quatro palavras, entender como elas impactam na sua vida, isso aqui vai ser para sempre, tá? Isso aqui é a fórmula que você sempre vai trabalhar ao longo dos anos da sua carreira, tá? Independente do negócio que você tá, é essa fórmula que você vai ter que trabalhar. Mas o quanto antes você entender isso daqui e começar a respeitar essas fórmulas, essas regras e colocar para você criar suas próprias regras de segurança, você vai ter uma saúde financeira melhor. Consequentemente, tudo, né, no nosso modelo de sociedade hoje gira em torno do capital, quase tudo, né? Quase tudo gira em torno do capital. Isso significa que outras áreas da sua vida vai ser impactada com isso, de maneira positiva ou de maneira negativa, tá? Mas é isso, galera.